Olá, meus amores do primeiro ano. Tudo jóia com vocês? Graças a Deus. Vamos lá para mais uma videoaula, certo? Olha só, deixa eu explicar uma coisa. Como sexta-feira passada foi feriado, então eu não postei aula, certo? Então eu vou explicar nessa videoaula a atividade da semana passada, que é a atividade número 26. Então vamos para ela agora. A atividade 26, a gente vai trabalhar aqui com os pontos notáveis de um triângulo, tá? Então, vamos entender aqui o que é um ponto notável. Ponto notável, pessoal, são aqueles pontos essenciais do triângulo, beleza? Nós temos aqui o baricentro, que é o encontro de três medianas. Para quem não sabe, um triângulo ele possui três medianas. E o que vem a ser mediana? Eu vou explicar aqui de uma maneira assim mais didática para vocês. Olha só, mediana é um segmento de reta que sai do vértice até um dos lados, ó, só que não é em qualquer ponto, tá? Então, por exemplo, aqui nesse vértice A, vai sair um segmento de reta perpendicular, pessoal, aqui, ó, exatamente no ponto médio, tá? Vai passar aqui no ponto médio de um dos lados do triângulo. Então, mediana, ela vai passar em cima do ponto médio de cada lado, certo? Então, esse AM aqui, ó, esse M é o ponto médio desse lado, dessa base, esse outro aqui é o ponto médio desse outro, e assim sucessivamente. Então, a mediana é um segmento que sai do vértice, né, ó, tá saindo esse vértice A, temos aqui, ó, de cada vértice está saindo um segmento de reta, passando exatamente no ponto médio dos seus lados, tá joia? E o encontro dessas três medianas de um triângulo é chamado baricentro. E existe uma propriedade muito interessante sobre o baricentro. Por quê? Esse segmentozinho aqui, ó, que passa no ponto aqui G, que é o baricentro, tá? Ele vai dividir esse lado aqui, ó. Ele vai dividir no meio desse triângulo, no caso vai ser a altura desse triângulo, né? Ele vai representar a altura desse triângulo e vai dividir, então, em duas partes proporcionais. Essa parte maior vai ser o dobro dessa daqui, tá? Então, se aqui é x, aqui vai ser 2x, certo? Então, o AG é 2x e GM é X. Então, AG é o dobro de GM. Isso é uma propriedade muito importante que a gente vai ver aqui na prática, ó. Essa relação serve para as demais medianas. Então, vamos ver aqui como funciona aqui nesse exemplo 1. Então, acompanha comigo. O segmento AB, BC e AC e CD medem 3 centímetros cada. Então, o segmento AB, que é esse aqui, mede 3. O BC, que é esse aqui, também mede 3. Opa! O mouse deu um probleminha aqui. Ó, esse segmento BC também mede 3. O AC também mede 3. O AC aqui, eu já falei. E o CD, ó. O CD tá aqui também mede 3. Sabendo que o E tá aqui, é o ponto médio. Então, dele sai uma mediana, tá? Do lado AB, ó, é o ponto médio do lado AB. Determine, então, CF, que é esse segmento aqui, ó. Em matemática, tudo que eu desconheço eu chamo de X. Então, esse pedacinho aqui eu vou chamar de X. E observe que esse triângulo aqui, esse segmento aqui do B até o C, pessoal, vai representar a altura, né, ó, desse triângulo maior aqui, desse triângulo ABD, o ABD, tá? A gente está vendo aqui uma visão macro, eu estou enxergando o triângulo aqui como um todo, e não só essa parte, então eu estou enxergando esse triângulo aqui como um todo. Esse F vai representar o baricentro, que é o encontro das três medianas, né? Então aqui eu tenho uma, não vou colocar todas aqui, porque vai ficar muita informação, mas aqui observe, ó, tá? Que eu tenho uma mediana aqui, eu tenho outra saindo do B até o ponto médio do segmento AD, tá? Então, esse F vai representar o baricentro. E esse segmento aqui, que é o maior, lembra que eu disse que é o dobro desse aqui? Então, aqui vai ser 2x. Se isso aqui é x, esse aqui vai ser 2x. Então, eu vou pegar e vou somar esses dois aqui, ó. 2x mais x é igual a 3. Por que igual a 3? Porque BC, ele disse que é igual a 3, tá? E fazendo os cálculos, então, dessa equação, eu encontro o valor de x, ó. 2x mais x vai dar 3x, que é igual a 3. Pessoal, para achar o valor do x agora, esse 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo.
o 3. E a gente sabe que o resultado de divisões iguais, pessoal, divisão de números iguais, de coisas iguais, sempre dá 1. Então, x vai ser igual a 3, que dividido por 3 vai ser igual a 1. Como está em centímetro, então, x é igual a 1 centímetro. Então, aqui é a prática, tá? Dessa propriedade. É o exemplo prático dessa propriedade e a gente vai ver outra agora que se chama incentro. O incentro, pessoal, é o encontro de 3 bissetrizes. Para quem não lembra o que é bissetriz, são segmentos de reta que dividem um ângulo em duas partes congruentes, em duas partes iguais. Então, o encontro dessas 3 bissetrizes se chama incentro, tá? Então, um triângulo ele vai ter 3 medianas e 3 bissetrizes. E tem uma coisa também muito importante que eu não posso deixar de dizer para vocês. Imagina que aqui dentro, tá? Não está desenhado, mas imagina que aqui dentro nós temos uma circunferência inscrita dentro desse triângulo. Esse incentro ele vai coincidir exatamente com o centro da circunferência, certo? Beleza? Então vamos ver então agora um outro exemplo na prática. Vamos ver aqui um teorema antes para a gente ir, então, para a prática, tá? Então, olha só. Já que a gente está falando de bissetriz, tem um teorema chamado bissetriz interna de um triângulo. O que esse teorema nos diz? Ele diz o seguinte, que uma bissetriz interna, então, aqui, ó, interna, porque está dentro do triângulo, ela vai dividir o lado oposto, ó, tá dividindo aqui o lado oposto, então deve estar dividindo esse lado aqui, pessoal, em segmentos proporcionais. Então, esse segmento aqui vão ser proporcionais aos lados adjacentes. Pessoal, adjacente é ao lado. Então, esses segmentos aqui vão ser proporcionais a esse lado, tá? Então, B é adjacente a A e vice-versa, né? Porque está ao lado. C também, ó, é adjacente a D e vice-versa, porque um está do lado do outro, tá? E como são segmentos proporcionais, proporção nos dá a ideia de divisões iguais, tá? Então, este dividido por B é igual a este dividido por D. Então, a gente forma aqui, ó, segmentos proporcionais, são divisões iguais, certo? Então, vamos utilizar essa propriedade da bissetriz interna aqui na prática. Então, acompanha esse exemplo 2 aqui. O meu mouse, ele tá um pouquinho doido, né? Uma hora ele sobe demais, a outra hora de menos. Então, vamos ver aqui esse exemplo 2, ó. Sabendo que a B é uma bissetriz, então ele está afirmando que a B é uma bissetriz. Está dividindo, então, esse ângulo interno aqui em duas partes congruentes. Determine o valor de x, ele quer o valor de x, pessoal. Então, olha só, vamos utilizar, então, aqui o teorema da bissetriz interna. O que o teorema da bissetriz interna diz? Que esses dois lados são proporcionais, tá? A seus lados adjacentes. Então, 8 dividido por x, eu vou pegar esse lado e dividir por esse, 8 dividido por x, vai ser exatamente igual a esse, dividido por 12 menos x, tá? Então, eu formei aqui os segmentos proporcionais, eu formei aqui a proporção. O que a gente vai fazer agora para resolver? A gente só consegue resolver proporção, pessoal, com multiplicação cruzada. O que é isso? É esse xzinho, ó. Então, esse 8 aqui no numerador vai multiplicar todo mundo aqui embaixo no denominador, que é 12 menos x. Assim como esse 10 que está aqui no numerador vai multiplicar o x que está no denominador. Então, é exatamente aqui, ó, um cruzamento. Então, 8 vezes 12 vai dar 96. 8 vezes menos x vai dar menos 8. 10 vezes x dá 10x. Então, o que a gente tem aqui abaixo? A gente tem aqui abaixo uma equação. Como é que a gente resolve uma equação? Eu vou juntar tudo que tem letra de um lado e tudo que tem número do outro. Lembrando que quando muda alguém de lugar, muda o sinal, ou a mesma coisa que mudar a operação que está sendo feita. Então, esse menos 8 vai passar para o outro lado, pertinho do 10. Se está menos, vai passar mais, né? Então, 10 já está aqui, ó. 10 mais 8 vai ficar 18. Já vou somar aqui direto, vai ficar 18x. E o 96 ficou sozinho porque só tem ele de número, né? Sem letra. Então, para achar o valor do x, para a gente finalizar, um número que está acompanhando o x sempre passa dividindo. Então, 96 dividido por 18, ó, não dá para dividir, mas dá para simplificar. Então, eu vou simplificar aqui, pessoal. Vou simplificar por 3. 96 por 3 vai dar 32. 18 por 3 vai dar 6.
E aí, ó, vai ficar 32 sobre 6 que eu não coloquei aqui, tá? Foi um erro meu. Mas não tem importância, eu tô dizendo para vocês. O que que a gente vai fazer? Ainda dá para dividir. A gente vai dividir por 2. Então, 32 dividido por 2, a gente vai encontrar 16. E 6 dividido por 2, nós temos, então, o número 3. 16 e 3 não dá para mais dividir, não dá para dividir mais por ninguém, tá? Porque para simplificar, eu tenho que encontrar um número que divida tanto em cima quanto embaixo. Então, por exemplo, 3. Quem divide 3? É só o 1 e o 3, tá? O 3 não vai conseguir dividir o 16. Então, por isso que eu não posso mais simplificar por ninguém, porque eu não vou encontrar nenhum algarismo igual que eu possa dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número, tá? Então, morre aqui, então, a nossa simplificação. Então, esse aqui é o nosso exemplo 2. Então, vamos então aqui para o circuncentro, que é outro ponto notável. O circuncentro que vem a ser isso. Vai ser o ponto de interseção, né? O encontro de 3 mediatrizes de um triângulo. É chamado de circuncentro, certo? Circuncentro, na verdade, é o encontro das 3 mediatrizes de um triângulo, tá? Nota, o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita no triângulo, que vem a ser isso. Então, o circuncentro, que a gente vai ver aqui abaixo, tá? Esse circuncentrozinho aqui, ó, tá vendo esse ponto aqui, esse M? Tô chamando ele de M, tá certo? Ó, deixa eu aumentar aqui esse zoom. Imagina que esse ponto aqui, imagina agora que você tem uma circunferência aqui fora do triângulo. Circunscrita é fora, inscrita é dentro. Então, circunscrita é aqui fora. Então, esse circuncentro aqui, esse centro que tá aqui, que eu tô chamando de C, tá? Ele vai coincidir com o centro da circunferência. É só isso, tá? Não vamos criar pânico, porque eu sei que é muita informação. E o que é mediatriz, pessoal? Mediatriz são 3 segmentos de reta, ó, tá? Perpendiculares ao lados aqui, ó, tá? Então, são 3 segmentos de reta que estão aqui cruzando cada um dos 3 lados do triângulo de maneira perpendicular, tá? Existe uma definição mais formal, mas eu estou falando assim para facilitar o entendimento de vocês. Então, imagina aqui, ó, esse segmento AB. Para traçar uma mediatriz, a gente traça uma reta perpendicular, tá? Então, essa reta perpendicular, ela vai formar um ângulo de 90 graus aqui, pessoal. Então, por isso que é chamada de mediatriz. Então, observe aqui, deixa eu aumentar novamente aqui o zoom. Observe aqui, ó, um ângulo de 90 graus aqui, outro 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui. Então, nós temos 3 mediatrizes, são 3 segmentos, tá? Perpendiculares a cada um dos 3 lados do triângulo, formando ângulos de 90 graus, certo? E por fim, nós temos aqui, é o fim? Não sei, vamos ver. Nós temos então aqui o ortocentro, que vai envolver o encontro das 3 alturas de um triângulo. Lembrando que as 3 alturas de um triângulo também são segmentos perpendiculares, só que não representa a altura de um triângulo, tá? Então, o encontro dessas 3 alturas, ela é chamada então de ortocentro de um triângulo. Então, aqui nós temos uma altura perpendicular, nós temos aqui outro segmento formando a altura, e nós temos outro aqui formando a altura. Então, nós temos 3 alturas dentro de um triângulo, todas elas perpendiculares, também formando um ângulo de 90 graus, certo? E agora vamos para o exercício, beleza? Quem quiser depois as definições formais, assiste às aulas passadas, tá? Não sei se eu coloquei aqui para vocês, eu acho que não, mas deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Aqui tem uma revisãozinha, pessoal, da classificação dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos, tá? Mas vocês podem pesquisar depois as definições formais, que eu tentei explicar aqui da melhor maneira possível, para ficar fácil o entendimento, né? Para facilitar aí o aprendizado de vocês. Então, olha só. Vamos então aqui para o exercício de fixação. Triângulos e pontos notáveis. Esse exercício aqui, essa questão é de São Paulo, tá? Da Unital, né? Unital de São Paulo, deve ser alguma faculdade. Então, o segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo
até a reta suporte do lado oposto. Pronto, isso aqui é uma definição formal da altura, né? Então, o segmento perpendicular, ó, já sei que vai formar um ângulo de 90 graus, traçada de um vértice, de um triângulo, até a sua reta suporte do lado oposto. Então, tá aqui, ó, tá? Então, olha só, saindo do vértice, observe, tá saindo do vértice. Essa é a diferença. Não coloquei aqui, mas se por acaso eu perguntasse a diferença das alturas e das mediatrizes. Ó, as mediatrizes não tá saindo do vértice do triângulo. Observe, não tá saindo o segmento do vértice. Já as alturas, elas saem do vértice do triângulo até a reta do seu lado oposto, né? Até essa base aqui, ó, tá bom? Então, sai de cada um do seu vértice até a reta suporte do lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é a definição formal da altura. Então, a alternativa do número 1 é a letra D. Já o número 2, a gente vai fazer aqui no quadro, tá? Eu coloquei aqui o gabarito, mas eu vou explicar ele aqui no quadro para vocês, certo? Então, vamos a ele. Eu vou interromper o compartilhamento para que apareça o quadro para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Isso, aumentar aqui a tela. Então, olha só. Tá? Acompanha vocês que estão aí com o desenho, tá? Com a atividade. Então, aqui nós temos 3 triângulos. Na atividade, não está dizendo os nomes, tá, pessoal, dos vértices desse triângulo. Então, eu vou denominar aqui alguns vértices para facilitar aqui o exercício. Então, aqui eu vou chamar de A, B, C, aqui de C, D, E, F, G, tá? Você pode colocar qualquer letra. Então, olha só. Vale lembrar o seguinte. Vale lembrar que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Essa informação é importante. Vale lembrar também que a soma dos ângulos internos de todo triângulo equivale a 180 graus. Então, isso a gente não pode esquecer, certo? Eu só vou ler aqui o enunciado da questão e vocês vão me acompanhar aí. O enunciado da questão diz o seguinte, ó. Na figura a seguir, o ângulo x em graus pertence a um intervalo. Então, ele quer que eu encontre um intervalo onde o ângulo x mora, certo? Então, essa é a nossa figura. Os ângulos que estão aqui dentro é o mesmo, tá? Que tá aí com vocês na imagem aí do exercício. E a gente vai, então, resolver isso aqui. Como? O primeiro triângulo aqui eu vou chamar de triângulo 1, esse de triângulo 2, esse de triângulo 3, certo? Então, no triângulo 1, eu vou somar os 3 ângulos aqui e vou igualar a 180 graus. Só isso, tá? Dá um pouquinho de claridade, pessoal, mas não tem jeito. Eu já tentei de todas as formas, mas tem essa claridade aqui um pouco aparecendo na tela, tá? Espero que vocês consigam ver. Então, eu vou somar 4x mais 3x e esse pedacinho aqui vou igualar a 180. Esse pedacinho aqui, pessoal, eu tô chamando de ACB, tá? Do ângulo que começa aqui no A, C, sempre o ângulo vai ficar no meio, tá bom? No meio, A, C, B. E é representado por um chapeuzinho, que é o circunflexo. Então, esse ângulozinho aqui, eu também vou somar com ele, né? Então, eu vou somar esse, mais esse, mais esse, e vou igualar tudo a 180 graus, certo? Fazendo isso, vai ficar como? 4x mais 3x, nós temos, então, 7x, mais o ângulo ACD, que é igual a 180. Então, eu posso dizer que esse ângulozinho aqui, que eu estou chamando de ACB, é igual a 180 menos 7x, certo? Então, esse ângulozinho é igual ao total, que é 180 menos 7x, certo? Essa informação aqui a gente guarda. Eu vou usar ela para trabalhar agora com o triângulo 2. No triângulo 2, eu sei que esses 2 ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice. Um está na frente do outro. Eles são congruentes, ok? Então, a gente chega à conclusão que esse ângulozinho aqui, ó, EC, olha aqui o circunflexo D, é igual a esse ângulo aqui, ACB. Então, tem a mesma medida. Então, 180 menos 7x. Então, vou usar o mesmo raciocínio aqui. Eu vou somar os 3 ângulos internos do triângulo 2 e vou igualar a 180 graus. Então, somando aqui, pessoal, vai ficar 180 menos 7x, né? Que é esse ângulo, mais 5x,
tá? Mais esse ângulozinho aqui que eu estou chamando de CED, tá? Sempre o ângulo fica no meio e é representado como circunflexo. Aqui eu posso cancelar 180 com 180, porque quando eu passar um para o lado do outro, para fazer companhia para o outro, vai passar com sinal trocado, então eles vão se anularem, tá bom? Então eu posso cancelar esse com esse. Sobrou aqui o que aqui? Menos 7x mais 5x, ó, fazendo a continha de subtração, vai ficar menos 2, né? Aqui, ó, porque sinais opostos, né? Sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior número, né? Em módulo, por exemplo, esse 7 aqui é o maior número em módulo. Módulo significa distância. Então, esquecendo o sinal do 7, ó, quem é maior, 7 ou 5? O próprio 7, né? Ou outra explicação para isso seria dívida, né? Você está devendo R$7, mas você tem R$5 para pagar. Dá para pagar tudo? Não. Fica faltando ainda R$2 para ser pago. Então, aqui fica menos 2x, certo? Então, isolando aqui esse resultado, pessoal, o meu CED, esse menos 2 vai passar para o outro lado, tá? Tá negativo, ficou positivo. Então, o ângulo CED igual a 2x, que é esse pedacinho aqui, beleza? E agora, trabalhando em cima do triângulo 3, ó. Se eu sei que aqui é 2x, que eu acabei de encontrar, eu vou usar o mesmo raciocínio, somar todos os 3 ângulos que aparecem aqui e igualar a 180 graus, tá? Eu vou tentar fazer aqui embaixo para vocês verem. Depois eu baixo a tela do computador. Então, vai ficar 2x, acompanha comigo, mais 2x, mais 6x, igual a 180, né? Somando tudo que tem x, pessoal, a gente tem quanto aqui, ó? 6 com 4, nós temos 10x. Que é igual a 180. Certo? Para achar o valor do x, eu já disse que aquilo que multiplica passa sempre dividindo. 180 dividido por 10, pessoal, ó, que beleza. A gente encontra x igual a 18. Certo? Deixa eu baixar então aqui a tela para que você possa ver. Então, eu somei os 3 ângulos. 2x mais 2x mais 6x, 10x. Igualei a 180, que é o resultado da soma dos 3 ângulos internos de um triângulo, né? Para achar o valor do x, aquilo que multiplica passa dividindo. Aqui basta cancelar esse 0 com esse 0. Esse 1 que está no denominador não tem influência nenhuma, tá? Não vai interferir. Então, aqui vai sobrar só x igual a 18, certo? Então, de novo, eu simplifiquei 0 com 0, tá? Simplifiquei esses 2 zeros, sobrou 18, beleza? Esse é o valor do x, mas não é a resposta. A resposta a gente vai encontrar agora, quando eu compartilhar aqui com vocês a atividade. Como ele não quer o valor do x, ele quer um intervalo. O intervalo é saber onde o x mora. O x está onde? Se o x é 18, ele não pode estar aqui na letra A. Não pode estar na letra C, não pode estar na letra D. Então, só nos resta a letra B, entre 15 e 20, tá certo? Então, essa aqui é a resposta do número 2. E a gente termina e finaliza, então, essa videoaula da atividade número 26, que eu fiquei devendo para vocês da semana passada, que foi feriado. Beleza? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. A atividade, pessoal, 27, ela ainda vai ser postada na plataforma, certo? Aí na próxima sexta-feira, qualquer coisa, ou até antes, eu vou ver como é que eu vou fazer, eu gravo 2 videoaulas, tá bom? Pra gente deixar tudo regularizado, beleza? Beijo, bons estudos, até a próxima videoaula.